Shalom, amados, bom dia, graça e paz, glória a Deus. Estamos aqui em mais um Shabat para a honra e glória do Senhor, o segundo de 2023, hein? Eu estou aqui ainda não estou com um ambiente preparado, né? Não estou com um cenário aqui tão maravilhoso para você. Na minha frente é um cenário lindo, mas não tem como lhe mostrar porque a claridade não permite. E eu não consegui deixar de gravar esse Shabat. Não consegui deixar de passar esse conhecimento, e eu espero que eu passe esse conhecimento com muita sabedoria, porque conhecimento e sabedoria andam juntos, não é mesmo? Não adianta ter conhecimento e não ter sabedoria para aplicar esse conhecimento na hora que vamos abrir a boca, fazemos aí uma maior bagunça, né? Não, então sabedoria e conhecimento, eles andam juntos. E a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Eita Deus! Né? Por que ele perece? Porque nós deixamos de praticar grandes coisas por falta de conhecimento e ao mesmo tempo praticamos também muitas coisas erradas porque não sabemos que é errado, né? Então, exemplo, eu vou te dar um exemplo agora que eu quis colocar aqui porque como é o início do ano, eu pensei, eu acredito que vou abençoar muitas vidas por passar esse conhecimento que não faz muito tempo que eu descobri ele não. Tá? Embora eu já nunca gostei de murmuração e nem ficar olhando para trás, né? Só olho para trás como uma história, como um retrovisor, realmente, como o Shabat passado eu falei com vocês, que você vai olhando o retrovisor, vai vendo que vai ficando para trás, o caminho que você passou, né? Mas esse conhecimento aqui é muito bom no início do ano para nós não cairmos nesse problema. O que é que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10? Olha só, quero ler para vocês que está dizendo: jamais digas o que? Olha só. Por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Então, olha só, estamos no início do ano 2023 e não é sábio perguntar por que foram os dias passados melhores do que estes. Não é sábio. Quando nós fazemos essa pergunta, quando agimos assim, nós estamos murmurando, tá? E vai fazer com que o nosso presente fique amargo e o futuro fique sem esperança, tá ok? Então, olha, uma coisa esplêndida nesse início de 2023, que nós devemos sempre estar vigilantes nessa palavra, tá ok? Porque é maravilhoso, nós estamos nesse início, então nós podemos cair nesse erro de começar a murmurar, dizer que o ano 2010 foi o ano disso, o ano 2010 foi aquele. Claro, tudo é uma história, é uma bênção para nossas vidas, mas não vamos cair nesse erro, é falta de sabedoria, diz as Escrituras, tá? E nós ministramos no Shabat passado sobre olharmos sim o caminho por onde passamos, mas como uma experiência e não para vivermos apegado ao passado. Não que esse passado não seja importante para nós. Ele é muito importante para nós. Por quê? Porque sabemos que o presente que eu estou vivendo hoje, o presente que você está vivendo hoje, explica o nosso passado, não é verdade? Então, o presente que você vive hoje explica o seu passado, o presente que eu estou vivendo hoje explica o meu passado, explica as escolhas que eu fiz lá no passado, as sementes que eu selecionei para poder semear e o que eu estou colhendo dessas sementes. Gente, é muito importante isso aqui. Eu oro para que Deus me dê sabedoria para que eu possa te passar essa palavra de uma maneira mais simples possível e assim com muito amor para você entender isso aqui, tá ok? Então, olha só, o meu presente hoje explica o meu passado, né? O meu presente, o presente que eu estou vivendo hoje explica o meu passado. O que você está vivendo hoje explica o teu passado. Explica as escolhas que você fez, explica os não de Deus como proteção que você não quis ouvir e você tocou a vida, foi em frente. Explica as rebeldias contra o pai, contra a mãe,
não, ok? E também os acertos, tudo esse presente abençoado que você está vivendo hoje, explica quando você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador e a tua vida rompeu, o quanto que você cresceu, o quanto que o seu sistema neural ampliou, o quanto que você ampliou a tua consciência, o quanto Deus fertilizou, né, a sua mente. Isso é maravilhoso demais. Então o presente que eu estou vivendo explica o meu passado. Olha só que coisa mais tremenda de se pensar. Mas o que não devemos fazer? O que não deve acontecer é o homem ser mera repetição desse passado, né? Embora nós saibamos que o nosso passado, ele está contido no nosso presente, mas você pode o quê? Modificar esse passado. Espera aí, eu posso modificar um passado? Sim, eu posso modificar um passado com as vivências ulteriores, né? Ou seja, com a minha vivência hoje, com o que eu vou fazer amanhã, eu posso modificar o passado lá atrás, sementes ruins que eu plantei, sementes que não foram bem selecionadas, eu posso arrancar com as minhas vivências agora no aqui e agora e nessas vivências ulteriores, né? Ou seja, se não foi legal o que eu vivi lá no passado, eu posso elaborar o oposto hoje, no aqui e agora, e viver o melhor ano da minha vida, tá ok? Não viver somente lamentando o passado, não viver dizendo, como diz Eclesiastes 7:10, os dias passados foram melhores do que esses? Esses não são perguntas sábias. Então nós precisamos hoje pensar nisso, ok? É muito lindo, né? Por quê? Porque Deus, ele nos dá um dia novinho pela frente, ele nos está dando minutos novinhos pela frente, ele nos está dando segundos novinhos. Olha só, eu já tenho um futuro aqui para falar com você, eu já tenho um aqui agora para abençoar a tua vida neste momento. Então, Deus é um Deus de novas oportunidades. Essa oportunidade não é daqui 25 anos, 30 anos. É agora, é aqui, é já. Então, isso é maravilhoso. Você tem um dia novinho pela frente, tem um ano novinho pela frente para poder fazer novas escolhas, pegar novas sementes, sementes boas e semear na vida dos outros, na vida da sua família, do seu cônjuge, né? E eu quero até ressaltar aqui como que nós temos observado pessoas que estão passando, né, os seus dias na aflição. Gente do céu, né? Pessoas que estão passando seus dias na aflição e até mesmo essas pessoas estão sendo paralisadas. Preste atenção, além de estar na aflição, elas estão paralisadas tentando encontrar solução para a angústia, ao invés de aprender a angustiar-se. É por isso que eu estou pedindo muita calma nesta hora, para você entender isso aqui, porque o Espírito Santo te dê sabedoria, te ilumine, te esclareça essa palavra, né? Vou até repetir, né? Nós temos observado o quanto que as pessoas estão passando seus dias na aflição. Pessoas estão aflitas, né? E até mesmo estão sendo paralisadas. Por quê? Porque elas estão tentando encontrar solução para a angústia, ao invés de aprender a angustiar-se. É muito... Só esse pedaço aqui vai fazer você entender o tema. Uma travessia necessária. Então, atravessar essa angústia é de extrema necessidade, né? É necessário atravessar essa angústia. Então precisamos entender o que nesta manhã, queridos, para você ir para um ano muito tremendo na sua vida, para que esse ano seja mais simples para você, para que você descomplique, né? Inclusive eu quero indicar o livro do apóstolo Arão, Descomplicando. Eu acho que é Descomplicando ou é Descomplique-se? É Descomplicando, eu acredito, tá? Então, nós precisamos entender a fonte da angústia, para que nós possamos entender que essa angústia, ela faz parte da vida. E a fonte dessa angústia é o livre-arbítrio, né? Olha, entenda isso, a liberdade que Deus nos deu de poder escolher é o que de ter escolhas, de escolher, é entender que não podemos ter tudo. Então, faz o quê? Causa angústia em nossas vidas. Precisamos entender a fonte da angústia. E a fonte da angústia é o livre-arbítrio. A liberdade que Deus nos deu
tá? De poder escolher e ter que fazer escolha e entender que escolher é não ter tudo. Isso nos causa muita angústia. Eu preciso escolher todo minuto, toda hora eu preciso escolher. Desde um simples do que eu vou comer no café da manhã, desde um simples horário que eu vou levantar, desde uma roupa que vou colocar, uma cor de cabelo que vai aplicar. Então são várias escolhas, nós temos que estar. Você está escolhendo se vai ouvir esse Shabat ou não. Né? Mas também precisamos entender que não podemos ter tudo, não tem como eu ter tudo. Exemplo, um homem resolveu se casar com uma mulher e ele prometeu amar essa mulher na alegria, na tristeza, na dor, na doença, na necessidade, na riqueza, na pobreza, até que a morte o separe. Então, quando esse homem escolheu casar ou essa mulher escolheu casar-se, precisou abrir mão de todas as outras escolhas que teria pela frente. E isso gera angústia. Então, qual é a fonte da angústia? É o livre-arbítrio. Quando Deus mandou Adão escolher, já gerou angústia em Adão, né? Olha só, em Eva, em Adão. Então, escolher isso significa que não podemos ter tudo. Se eu escolho servir ao Senhor, eu vou abrir mão do mundo. Não tem como eu viver em cima de um muro. A pessoa que vive em cima de um muro, ela é muito angustiante. Eu preciso escolher saber quem eu sou, saber quem eu quero ser. Então, a angústia de não querer ser quem você é terrível também, né? E de não ser quem você quer ser, é complicado também. Estão prestando atenção? Estão entendendo? Então, para iniciar esse ano, é muito importante você entender que a angústia faz parte da vida. Que não vai adiantar você ficar lamentando que você nunca terá tudo ao mesmo tempo, tá ok? E quando eu não atravesso, olha só, olha a travessia necessária. Quando eu não atravesso a angústia, o que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar tentando me livrar dela. Então, eu não busco ampliar a minha consciência e entender que ela faz parte da vida. Eu vou tentar achar um profissional aqui, um profissional ali, porque eu quero que me liberte da angústia. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tá ok? Então, tomai sobre vós o que o meu jugo, né? Porque aprendei de mim, porque sou manso, sou humilde de coração, o meu fardo é leve, enfim. Tá ok? Então, Jesus, ele faz nos pega pela mão para atravessarmos essa angústia. Então, nós lançamos o nosso cuidado sobre o Senhor, lançamos toda a nossa ansiedade sobre Ele, entendemos que Ele tem cuidado de nós, entendemos na palavra quando diz, se você tem o que comer, o que vestir, esteja contente. Mas a necessidade que o homem tem de conquistar isso, conquistar aquilo, e mais isso e mais aquilo, ele nunca consegue atravessar e entender para estar contente com o que ele tem, né? Basta cada dia o seu mal, mas as pessoas não querem entender isso, então vivem aflitas. Então, quando eu não atravesso a angústia, eu fico tentando me livrar da angústia. As pessoas não querem entender que a angústia faz parte da vida. E aí eu quero me livrar dela e não busco ampliar a minha consciência e entender que ela faz parte da vida. A tristeza, queridos, gente, o sofrimento faz parte da vida humana. A angústia faz parte da vida humana. Né? Sem a tristeza, você não saberia que existe a alegria. Então, há necessidade, se eu estou angustiada hoje, como que eu vou lidar com essa angústia? Daqui a pouco eu vou te mostrar o que o salmista diz. Então, quando eu não atravesso essa angústia, eu fico tentando me livrar dela, tentando me livrar, e não tem como se livrar dessa angústia. Então, nós temos visto pessoas entrando em desespero por causa da angústia, ou seja, em doença mortal. Quando a angústia se torna desespero, ela já é uma doença mortal. Por quê? Porque estão vivenciando a morte em vida. As pessoas já estão mortas, só esqueceu de ser enterradas. As pessoas, não estou generalizando, não são todas, mas, meu Deus, se eu der uma estatística hoje por onde eu tenho passado e o que eu tenho ouvido, eu falaria para você que até hoje deu 80% ou mais, muito mais, de pessoas que estão em doença mortal. Por quê? Porque estão vivenciando a morte em vida, estão perecendo para a sua existência.
Entendem isso? Eu existo, você existe. Essa existência tem sido negligenciada pela urgência de se conseguir tantas coisas e mais coisas e mais coisas. As pessoas estão se anulando, não tem mais um relacionamento, um contato com o outro. No isolamento eu não cresço, no isolamento eu não consigo aprender, nem o outro aprender comigo. Ok? Então, olha só, é outro assunto isso aqui, mas é muito importante voltarmos às nossas raízes. Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Então, você não pode ficar só. O homem não foi feito para viver nesse isolamento. E Satanás, ele tem feito cada dia mais programas e mais programações para que você viva no isolamento. Então, olha só. Vamos prestar atenção aqui em Adão e Eva. Se eles tivessem atravessado a angústia de obedecer à proibição de Deus, né? Aqui, quando Adão desobedeceu, ele ainda não tinha noção do bem e do mal. Só que quando Deus proibiu uma proteção para uma proibição para a proteção dele, ele não conseguiu atravessar a angústia do não. Ele não conseguiu atravessar essa angústia, né, dessa proibição de Deus, tá ok? Mas a angústia surgiu pelo fato da proibição de Deus, ou seja, olha só, Adão ele tinha livre escolha. Quando Deus deu a livre escolha para ele, né, ele era livre para obedecer ou não a ordem de Deus, né? Só que o que aconteceu? Entrou medo no coração dele, ele desfocou a atenção, né? E o que aconteceu? A atenção dele dispersou. Então ele não conseguiu atravessar aquela angústia da proibição de Deus. Olha onde a angústia entrou. Quando Deus deu a livre escolha para o homem. Quando Deus deu o livre arbítrio para o homem. Então a fonte da angústia é a nossa escolha. É o nosso livre arbítrio. É isso que nos causa angústia. Quando você entender isso, você vai ficar menos preocupado com a angústia. Você não vai ficar por aí correndo de um lado para o outro, tentando, se tupindo de remédio, né? Um remédio atrás do outro para poder sufocar aí o sintoma sem curar a raiz. Então essa daqui é a raiz da angústia, essa aqui é a fonte da angústia. Foi a livre escolha, amém? Foi o livre-arbítrio. Eu preciso escolher, não é Deus que escolhe por mim, é eu preciso escolher. Eu tenho as minhas escolhas. A cada minuto eu escolho gravar esse Shabbat, eu escolho não gravar, eu escolho tirar ele do ar, eu escolho continuar com ele no ar. Para eu continuar com ele no ar, eu preciso ter a demanda da semana, dar atenção a ele, dos estudos. Eu preciso passar para você, eu preciso focar no compartilhamento, tá ok? Então, todas as nossas escolhas vai gerar angústia. Então, a angústia surgiu pelo fato da proibição de Deus. Só que Adão, ele era livre para escolher. Ele era livre para obedecer ou não. Mas entrou o medo que desfocou a atenção de Adão e fez ele dispersar. Então, ele obedeceu o quê? Ao seu sentimento, que impulsionou diretamente a ter a ação de quê? De consultar a si mesmo. Tá? E não decidiu por conta própria. Então ele decidiu por conta própria, tá? A sua vida e consequentemente a nossa vida também. Olha só o poder que há na escolha. A minha desistência, minhas escolhas não vão afetar somente a mim. Ela vai afetar todos aqueles que estão à minha volta. O que Adão escolheu afetou toda a humanidade, né? Porque nós fazemos parte um do outro, tá ok? Então, a nossa vida foi afetada porque ele não conseguiu fazer uma travessia. Ele não conseguiu atravessar a angústia da proibição, tá ok? Então, a angústia, ela não é coisa de agora. As pessoas acham que é desse século, né? Essa demanda que tá aí o povo angustiado. Meu Deus, se você for olhar através da Bíblia, quantas angústias. Eu estava pensando na casa de Abraão, pensando na casa de Isaac. Eu gosto de ficar pensando na casa dos outros, sabe? E eu fiquei pensando assim, como que Sara lidou com Agar, né? Com Ismael. Aquelas tendas, umas de frente com a outra, a contenda, a fofoca que deveria ser, meu Deus, né? Então, assim, a angústia não é coisa de agora. Ela é gerada onde? Lá no jardim do Éden, tudo deu início, é no Gênesis, né? Onde estão a gênese do nosso problema? Onde que está a gênese da angústia? Então, quando Deus deu ao homem a livre escolha, por quê? Porque escolher, queridos, é angustiante.
né? Às vezes nós temos algumas propostas na nossa vida, mas a gente tem que fazer escolha e abrir mão e escolher. Se eu escolher, eu tô com esse mouse aqui, rosinha, né, bonitinho, mas quando me levaram ele para escolher, me levaram várias cores, vermelho, dourados, preto, e eu tive que fazer uma escolha. Não precisava ter todos os mouse aqui em volta do meu computador, ok? Então, escolher é angustiante. O que precisamos fazer é saber onde buscar socorro durante essa angústia. Onde você busca socorro? Nos comprimidos? Nos remédios? Onde você busca socorro? O Salmo 102, o que o salmista nos ensina? Ele nos ensina a buscar socorro no Senhor. Quando a nossa alma estiver angustiante, escolher através dos princípios da palavra. Fazer a escolha segundo o coração de Deus vai te ajudar muito nesse ano. Então o salmista, ele entende que para o alívio de qualquer aflição que você esteja passando, o alívio de qualquer aflição, eu vou até dizer... a solução, né, para as aflições, sempre será necessário colocar os nossos olhos em Deus. Então, se Adão e Eva tivessem colocado os olhos em Deus, tivessem obedecido, tivessem focado, né, eles não teriam ouvido a provocação de Satanás, porque a maior arma de Satanás é a provocação, né, ficar provocando. Mas ele deturpou toda a conversa de Deus com o homem, ok? Então, olha só como é tremendo você entender isso, para que o seu ano possa ir bem. Isso tem me ajudado muito, porque eu também sou uma alma angustiante, né? Isso está no homem. Eu tenho que fazer escolha todos os dias, o que falar, o que não falar, negar vontade de falar. Glória a Deus que meus joelhos ainda não estão doendo, né? Porque às vezes você pode passar vontade de dar uns murrão em alguém, você não pode, então gera angústia. Tá ok? Então isso é muito importante você entender. E é importante entender onde buscar o socorro. O Salmo 102 será a tua tarefa nesse Shabat. Você lê esse salmo com muito carinho, com muita atenção, tá ok? Que é a oração do aflito, olha só, desfalecido, né? A oração do aflito, que desfalecido derrama o seu queixume. Perante quem? Perante o Senhor. Quem você tem buscado para derramar os seus queixumes? Tem resolvido? Não resolve, amados. A angústia faz parte da vida, tá ok? Deus abençoe. Você não vai conseguir ter tudo esse ano, tá ok? Vivo aqui, vivo agora. Faça o melhor almoço para sua família, o melhor café, o melhor abraço, o melhor cheiro que você puder. Dê atenção. Muda os hábitos ruins, profanos, busque a santidade ao Senhor, busque socorro no Senhor, e assim você será um ano muito mais abençoado. Ama a tua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma travessia necessária, atravessar a angústia, tá? Deixa eu dar um outro exemplo aqui para você não esquecer. Estou diante de uma vitrine e eu quero aquele sapato. Então, se eu atravessar a angústia de querer aquele sapato, eu vou economizar. Quem entendeu isso? Amém? Beijo no teu coração. Deus te abençoe hoje e sempre. Beijo. Até o próximo.